Máscara de rede e sub-redes. A máscara de rede, também conhecida como máscara de sub-rede, é um componente crucial na configuração de redes TCP/IP. Ela é usada para dividir uma rede maior em sub-redes menores, facilitando o gerenciamento e a segurança da rede. Sua função e importância se dá pela divisão de rede, que a máscara de rede determina quais partes de um endereço IP representam a rede e quais representam os hosts. Isso permite a criação de sub-redes dentro de uma rede maior. O roteamento facilita o roteamento de pacotes dentro e entre redes, ajudando os roteadores a decidir para onde enviar os pacotes. Segurança e gerenciamento. Ao dividir uma rede em sub-redes menores, é possível implementar políticas de segurança mais eficazes e gerenciar a alocação de endereços IP de forma mais eficiente. Estrutura da máscara de rede. Uma máscara de rede é composta de 32 bits, assim como o endereço IP, e é geralmente representada em notação decimal com 4 octetos, como 255.255.255.0. Cada octeto varia de 0 a 255 na forma decimal. Então, os bits de redes, na versão binária, representados por uns na máscara, indica a parte do endereço IP que corresponde à rede. Já os bits de host, representados por zeros, indica a parte do endereço IP que corresponde aos dispositivos na rede. A notação CIDR é uma forma abreviada de representar a máscara de subrede. Em vez de escrever a máscara completa, utiliza-se a barra seguida pelo número de bits 1 na máscara, por exemplo, 192.168.1.0 barra 24. Bem, essa barra 24 ela representa a notação CIDR, que é que os 24 primeiros bits do IPv4 são representados por uns. Vamos ver umas classes padrão e tradicional da máscara de rede. Então, a máscara de rede /8, ela representa uma máscara de rede de classe A, que ela em decimal é 255.0.0 e ponto .0. Na sua versão binária, que é em 4 octetos de 8 bits, os 8 primeiros bits é composto por uns e o restante por 0. Na classe B, /16, em decimal é 255.255.0.0. Em binário, os 16 primeiros bits é composto por uns. Na classe C, que é a /24, em decimais 255.255.255.0. E em binário, os 24 primeiros bits é composto por uns e o restante por 0. Então, as máscaras de redes, fora das classes do padrão tradicional, podemos encontrar máscaras de redes personalizadas, como a /26, que significa que os 26 primeiros bits são compostos por uns e o restante por 0. Então, em decimal, ela é representada da seguinte forma: o primeiro octeto 255, o segundo octeto 255, o terceiro octeto 255. Já o último octeto, nós vamos precisar converter da seguinte maneira: nós vamos usar essa tabela conversora, que é o 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Vamos usar ela para converter o número binário em decimal. Como nós vamos fazer? Onde tiver 1, nós soma, e onde tiver 0, nós não soma. Como
o número 1 são os dois primeiros bits do último octeto, então vai ser o 128 somado com 64. 128 mais 64 dá 192. Então, o nosso último octeto em decimal é 192. A subrede é uma divisão lógica de uma rede IP maior em segmentos menores, cada um dos quais funciona como uma rede independente. Essa prática é essencial para a organização, eficiência e segurança das redes de computadores. Os objetivos das subredes é a organização e gestão, facilita o gerenciamento de grandes redes, dividindo-as em segmentos menores e mais manejáveis. Segurança permite a implementação de políticas de segurança específicas para cada subrede. Eficiência de rede reduz o congestionamento ao limitar o tráfego de broadcast a cada subrede. Melhor utilização de endereços IP ajuda a utilizar eficientemente o espaço de endereçamento disponível. Como funciona a subrede? Uma subrede é criada ao dividir o espaço de endereçamento IP disponível em partes menores. Isso é feito utilizando uma máscara de subrede que define quais bits de um endereço IP são usados para identificar a rede e quais são usados para identificar os hosts dentro dessa rede. Então, a estrutura de uma subrede baseia no endereço de rede, que identifica a subrede específica dentro de uma rede maior. Todos os endereços IP de uma subrede compartilham o mesmo endereço de rede. O endereço de host, ela identifica dispositivos específicos dentro de uma subrede e é único dentro daquela subrede. E o endereço de broadcast, ele é usado para enviar mensagem a todos os dispositivos dentro da subrede. Então, vamos agora fazer o cálculo de host. O cálculo de host ele determina endereços utilizáveis que podemos ver quantos dispositivos podem ser configuráveis naquela subrede. Então, vamos analisar essa máscara de rede 255.255.255.192 ou barra 26. Como o endereço IPv4 tem 32 bits, nós vamos subtrair pelo número de bits da máscara de rede. Então, 32 bits menos 26 bits vai dar igual a 6 bits. Então, o que nós vamos fazer com esses 6 bits? Vamos fazer ele uma potência de base 2 e esses 6 bits vai ser nosso expoente. Então, vai ficar a seguinte, 2 elevado a 6, que vai dar igual a 64. Mas isso ainda não são 64 endereços de host, pois nós vamos ter que subtrair isso por 2. Por que por 2? Porque nós vamos ter que tirar o endereço de rede e o de broadcast. Então, 64 menos 2 dá 62. Então, aí encontramos nossa quantidade de endereços utilizáveis, que é 62 hosts. Então, vamos ver outro exemplo com a máscara de rede barra 28. Então, fazendo o mesmo processo, 32 bits menos 28 bits dá 4 bits. Aí nós vamos fazer uma potência de base 2 e vamos pegar esse 4 bits e transformar em expoente, ficando 2 elevado a 4, que dá igual a 16, e subtrair por 2, retirando o endereço de rede de broadcast. Então, 16 menos 2, 14 host. Então, nessa máscara de rede barra 28, pode ter 14 hosts ou 14 dispositivos configuráveis nessa subrede. Agora nós vamos definir a quantidade de intervalos de subrede. Como o endereço IPv4 em decimal ele varia de 0 a 255,
Então nós temos 256 valores. Então, numa máscara de rede barra 26, podemos ter 64 endereços, sendo 62 de host, um de endereço de rede e um de broadcast, dando 64 endereços. Então vamos pegar 256, dividir por 64, que vai dar igual a 4. 4 intervalos de subrede. E assim nós temos a subrede 1, 2, 3 e 4. E também o 64 vai ser também nosso salto para determinar o intervalo de cada subrede. Com base que nós vimos anteriormente, vamos ver um exemplo de uso de subredes. Imagine que você tem uma rede de classe C com endereço IP 192.168.1.0 e deseja criar 4 subredes. Pode-se usar a máscara 255.255.255.192 ou a barra 26. Isso divide a rede em 4 subredes. A subrede 1, 2, 3 e 4. Aí, como será a subrede 1? Ela vai começar no endereço IP 192.68.1.0 e ela vai ser o nosso endereço de rede. E aí nós vamos fazer um salto de 64. Lembra do exemplo anterior? A máscara barra 26 possibilita um salto de 64. Então, somando 64, nós vamos parar no 192.168.1.63. Esse endereço aí é o nosso endereço de broadcast. E o endereço da subrede 2 vai começar no 192.168.1.64. Vamos fazer de novo um salto de 64 e ele vai parar no endereço de broadcast, que é o 192.168.1.127. Então, esses que eu destaquei de verde é o endereço de rede e o que eu destaquei de amarelo é o endereço de broadcast. E os endereços de host está entre o endereço de rede e o de broadcast. Benefícios das subredes: redução de tráfego de broadcast. Ao segmentar a rede em subredes menores, o tráfego de broadcast é limitado a cada subrede. Aprimoramento da segurança. Diferentes políticas de segurança podem ser aplicadas a diferentes subredes. Facilidade de gerenciamento. Administrar pequenas subredes é mais fácil do que gerenciar uma rede muito grande. E melhor desempenho. Subredes menores podem reduzir a quantidade de tráfego de dados desnecessário em uma rede. Em resumo, as subredes são uma técnica essencial para o gerenciamento eficiente e seguro das redes IP. Elas permitem que grandes redes sejam segmentadas em partes menores, facilitando o controle, melhorando o desempenho e aumentando a segurança.